Fala, pessoa dev! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Geek Masters, o podcast e videocast do eMasters sobre tecnologia e desenvolvimento de software. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é catástrofes em produção. Olha que espinhoso é isso, hein? Mas antes da gente ir para os convidados e também para o tema, eu quero avisar que este podcast tem um oferecimento da Syngenta Digital. E se você quiser saber mais sobre a empresa, dá uma olhadinha em todos os links que eu vou deixar aí embaixo na descrição deste videocast. Agora eu vou chamar o Lucas e o Benedito para eles se apresentarem para vocês e a gente bater um papo sobre este tema. Fala, Lucas. Fala, Benedito. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Bom dia, eu sou o Lucas Cópio, eu sou Staff Engineer na Syngenta Digital e, sei lá, eu desenvolvo como passatempo, né? Eu gosto de desenvolver a ponto de ser minha diversão. Legal, legal. E você, Benedito? Bom, eu sou o Benedito, né? Sou da área de segurança da informação na Bimob. Hoje estou lá como especialista. Também, como o Lucas falou, assim, é uma diversão demais estar trabalhando na área de segurança, buscar sempre estar integrando com as equipes. Então, é um prazer estar com vocês aqui também hoje nesse podcast. Show de bola, show de bola. Eu vi que o Lucas tem um gato pelado aí. Esse gato é barato, cara. Tem dois peladinhos em casa. Eu tenho duas aqui, mas solta tanto pelo, acho que eu vou trocar para um gato pelado. Não faça isso, não faça isso. É muito bom. Bom, vamos conversar, né? Eu separei aqui algumas perguntas que eu acho que são bem interessantes. E vamos começar falando um pouco sobre os desafios de gerenciar sistemas complexos em produção, que eu acho que é uma das coisas aí que tem tudo a ver com o nosso tema, né? E na opinião de vocês, quais os pontos mais críticos que vocês conseguem identificar com experiências em grandes empresas? E como vocês têm enfrentado isso? Primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai lidar com um sistema complexo, porque conforme uma empresa vai crescendo, independente do que é, se você está lidando com produto ou com sistema interno, você precisa entender o que é um problema no sistema, né? Quando a gente lida com um produto que nasceu internamente, é normal você ter um endpoint ou alguma coisa que leva tipo meia hora para responder. Não é desejável, mas é normal, né? Essa é a situação, são as idiosincrasias de um sistema. Então, é comum você encontrar serviço que consome muito recurso de forma patológica, coisas que são lentas, mas que é a situação natural desse sistema, porque nem tudo é perfeito. Então, sabendo qual é a situação que você considera saudável dele, funcional, a partir daí você pode começar a entender como que as quebras e as falhas no sistema se apresentam. E isso acaba tornando a sua investigação de como que o sistema se apresenta mais profunda, né? Você precisa saber qual é o tipo da infraestrutura, porque diferentes infraestruturas vão apresentar modos de quebra diferentes. Um sistema que foi deployado em Kubernetes aguenta carga de forma diferente que um sistema que é baseado em um monolito, em um ou dois racks, aguentaria. A forma como você está exposto a problemas relacionados à carga no seu sistema é diferente se você estiver trabalhando com serverless. Então, assim, todos esses pontos de contato entre o mundo real e a infraestrutura, e da própria infraestrutura com outras partes da empresa, ou com outras integrações, vão ajudar a definir para você quais são os modos de quebra, vão ajudar a definir para você o que é que você espera do sistema quando está saudável, para então poder ter uma base ali, né, um fundo basal para definir como você vai atuar. É basicamente isso. Legal. Eu também, Lucas, eu acho que um ponto a acrescentar, acho que assim, é você ter as métricas bem definidas, né, para o corpo do seu sistema, né, daquilo, assim, antes de entrar até no ponto de segurança, né, que é muito mais o meu viés. Mas, assim, quando você tem isso muito bem estruturado dentro das companhias, né, principalmente, como você falou, né, assim, o sistema ele tem a sua normalidade. Quando você tem uma métrica bem definida, você consegue
ter um depara disso. E quando isso sai da sua estatística normal, né, você fala assim, olha, tem um ponto errado aqui, né? Como a gente pode trabalhar, e acho que talvez seja a forma mais, podemos dizer, mais prática de poder analisar o sistema, ou, né, a sua infra, ou, né, os seus aplicativos, os seus softwares ali rodando, para que você possa ter uma análise melhor de dizer, olha, puxa, eu tenho uma catástrofe que pode acontecer aqui, né, no sistema A, B ou C aqui, qual seja lá qual for, né. E isso casa muito com o que você estava falando, assim, então, assim, se você tem, acho que a grande dificuldade hoje, pelo menos o que eu percebo de onde eu participo, com a galera ou nos grupos que eu participo, às vezes a gente não tem isso bem definido, né? Você tem as métricas, óbvio, você tem isso bem, você tem lá as suas medições e todos os parâmetros, mas quando acontece algo, parece que há um apagão, né? A gente fala assim que todo mundo se apaga, não sabe não sabe para onde olha, né? Então acaba perdendo esse viés e as pessoas acabam às vezes deixando acontecer algo que talvez não seria, não precisaria acontecer, né? Porque você tem ali a infraestrutura, as métricas ali para você poder trabalhar e medir lá os seus sistemas e as catástrofes que podem acontecer. Eu queria até adicionar uma coisa no que você falou, que é tão comum isso, de você não só precisar ter uma métrica que é representativa do que está acontecendo, como você saber o que ela significa. Sim. Quando eu estava ajudando equipes que eram mais imaturas no processo de monitoramento, de observabilidade, a gente chegou em situações em que existiam gráficos, existiam métricas, só que não tinha uma definição de 1 para 1 de o que é a percepção do cliente do sistema estar ruim para o que o sistema apresenta nos gráficos. Então, os gráficos podiam estar todos lindos, maravilhosos, mas o cliente está reclamando que as coisas não carregam, o dado não aparece, está dando erro, etc. Isso não é incomum e é uma parte, assim, é dificílimo de você conseguir ajustar. Sim. Mandaram uma pergunta para você aqui, Lucas. Olha só, o pessoal participando aí, hein? De que maneira a observabilidade, olha só que palavrinha, hein? Pode reduzir o risco de ocorrerem desastres na produção? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, vamos lá. Muito do meu trabalho nos últimos anos é dar suporte para produto, certo? E isso é pautado em cima de métrica. Então, quando você tem uma métrica que fala quanto tempo leva na média, para as requisições serem feitas pelo front, ou pelas queries serem realizadas nos bancos de dados, se você tem esse dado, você consegue ver, com a passagem do tempo e com os diferentes deploys e releases acontecendo, se essas métricas sofrem anomalias. Se antes tudo resolvia em menos de 10 milissegundos, e depois de uma nova deploy, o tempo vai de 10 milissegundos para 50 milissegundos, teve um aumento de 5 vezes. Ainda é muito pequeno para você pegar e se preocupar ou você ver essa mudança. Só que quando você tem a observabilidade, o que vai acontecer? Você vai ver que o gráfico aumentou 5 vezes. Que o tempo de latência aumentou em 5 vezes, mesmo não sendo humanamente perceptível. E com isso, você pode tomar ações de correção. Você pode começar a dar atenção em coisas que, de outra forma, você não teria... Você não ia ver, você não ia ter alcance ali. Então, assim, você precisa ter essas coisas presentes ali no seu universo, né? Se você não vê, não existe. Então, se não tiver ali, você não tem como tomar esse tipo de atitude, e aí você não consegue resolver problema que, de outra forma, só ia aparecer quando o cliente ligasse para você xingando. E assim, isso é um tipo de coisa que eu já fiz no trabalho várias vezes, de ficar observando o gráfico, ficar torcendo para o gráfico, né? Você faz um deploy, fica torcendo para o gráfico, aí você vê aumento de CPU, aumento de memória RAM. Às vezes você faz o deploy de um sistema novo e você descobre que ele está usando 12 GB de memória RAM. Por que ele usa 12? Você não tinha ideia que ele ia usar 12 em produção, mas está usando 12 em produção, em teste nunca usou. E aí você começa a correr atrás, porque você sabe que no dia em que chegar um uso pesado de usuário, um número de usuários pesado ali fazendo uso do sistema, vai quebrar, porque vai dar o short memory, não vai ter recurso suficiente disponível. Né? No meu caso, é sempre problema quando entra a safra de soja ou a safra de algodão no Brasil, que é quando a gente tem um peso de usuário que chega a ser tipo, quase 1000 vezes maior do que no resto do ano. Né? Porque, no caso, é a forma como a Syngenta Digital trabalha, né? Que é
focado em ajudar o pessoal que é produtor ali. E a safra de soja maior que tem no Brasil. Aliás, é a maior que tem no mundo. Então, são momentos complicados. Grande, o negócio é complicado, E você, Benedito, tem alguma coisa para complementar? Não, acho que a informação apontada pelo Lucas é perfeita, né? Eu acho que assim, esse é o grande cenário, né? Assim, de como tratar isso, né? Acho que nem tem muito o que acrescentar, não. O ponto de observabilidade é isso. Uhum. Como você. Acho que assim, a base é conhecimento do seu sistema, né? Você tem que conhecer a sua infraestrutura, você precisa ter isso bem ciente para você poder justamente ter essa paridade, como o Lucas falou. Você sabe, na hora de um deploy, você, óbvio, né? Ninguém espera problema, mas você sabe que você está sujeito a ele, né? Então Uhum. é inerente da nossa profissão. Mas conhecer ao ponto de, olha, puxa, tem um problema aqui, então você saber a hora de atacar ele, né? Então, basicamente isso, assim. Show de bola. Bom, vamos começar por você agora, Benedito. Qual é a melhor forma de identificar e prever possíveis problemas em produção, evitando que se transformem em situações catastróficas? Bom, eu vou falar eu vou falar um pouco assim, muito mais do viés de segurança nesse caso, Uhum. tá? Que eu acho que é um ponto é o meu jabá, né? É o meu trabalho do dia a dia. Mas assim, o que eu vejo, né? Ou o que a gente vê no mercado hoje, assim, pouco se agora mais, né? Devido aos grandes problemas que vieram acontecendo nos últimos anos aí em área de segurança. Mas acho que assim, a principal parte é desenvolvimento seguro, né? Quando você tem desenvolvimento, que eu falo de desenvolvimento seguro você ter testes QA, né? Você tem a base de desenvolvimento, o time de QA, o pré-prod, os testes de stage, depois faz a subida. É claro que isso no mundo do papel é muito lindo, maravilhoso, mas na hora de atacar mesmo, na hora de desenvolvimento, a gente vê que isso às vezes se dissolve, né? Até pela grande produtividade, o que as pessoas precisam entregar, né, a grande demanda que tem sobre os times e tudo mais. É óbvio que às vezes a gente vê, né, é inevitável a gente não vê isso, se desfaz, né? E aí você tem lá o cara que desenvolveu e vai para a produção muitas vezes, né? Então, quando as empresas não têm essa maturidade, na grande maioria, assim, a chance de ter uma catástrofe é imensamente incalculável, assim, né? Porque você testou, fez lá o seu dev, desenvolveu, subiu uma versão, subiu o bucket lá, pré-prod não viu nenhuma release, nenhum problema na release, vai para produção, né? Quando muito tem uma POC, uma Gmood lá de teste e sobe isso até pela demanda que se tem. Então eu acho que isso aí, assim, esse é o principal problema, acho que de muitas empresas hoje, né? E quando você tem esse viés de testar, tem lá um time de QA, né? Seja o mínimo possível no time de QA para você poder validar esse código antes de subir. E aí entra também, ó, às vezes, os testes de segurança, né? Validar se os sistemas têm alguma possível falha, algum teste de scan, alguma coisa do tipo. Você está mitigando esse problema lá na frente, Uhum. né? Então, assim, quando você consegue agregar essas informações dentro da sua companhia, eu tenho certeza que protegido a gente não vai estar 100%, mas você vai mitigar isso o máximo possível, chegar a um ponto de quase não ter esse tipo de impacto, né? Mas ainda assim, hoje, assim, eu vejo muito pouco, né? As empresas têm crescido mais nesse ambiente de um desenvolvimento mais qualificado, pessoas mais qualificadas para desenvolver as suas aplicações e tudo mais, ter uma equipe de QA para testes antes de pré-prod, de validação de stage, e testes de segurança para que os sistemas lá, quando forem subir, tenham mais segurança, né? Tenham mais confiabilidade na hora de estar lá na sua linha de frente, no seu front, né? Onde o seu cliente vai estar acessando. Então, quando você consegue transmitir, passar essa segurança aos seus clientes, eu tenho certeza que assim os problemas são muito menores, né? Ou mais fáceis de atacar. O que a gente falou lá no começo, né? Uhum. Você consegue criar até mais métricas para saber os problemas que podem acontecer com seus sistemas lá na frente, né? Seguro 100% nós vamos estar? Não, né? Não existe hoje, né, uma forma de você estar 100% seguro, mas é mitigar o problema lá na frente. Então, acredito que seja um ponto bem mais nesse quesito mesmo, né? Nessa estrutura de como atacar.
Identificar é fácil, né? Alguém vai gritar seu nome quando tiver problema. Agora, prever, isso é interessante, porque assim, quando a gente fala de prever problema, tem gente que fala que é procurar pelo em ovo. Eu acho que não está errado. Assim, vamos listar possíveis coisas que podem se tornar catástrofes. Então, assim, uma pessoa tem acesso livre em produção, ela tem uma credencial de administrador, pode mexer em absolutamente o que quiser. Eventualmente, isso aí vai ser a causa raiz de uma catástrofe. A pessoa vai pegar, vai se descuidar e desconfigurar alguma coisa, por qualquer motivo que seja. Isso é super comum em gira, né? Então, quem nunca acordou num dia e descobriu que o board no gira não funciona mais, ou que desapareceu? Isso acontece, gente. Se o deploy é feito manualmente, em algum momento alguém vai mandar dar o deploy, às vezes ela tem mais de uma etapa, e cai a conexão no SSH na máquina em produção. Pronto, o deploy está feito para metade, o sistema saiu do ar. Alguém pega e tem acesso em produção no banco de dados para ficar fazendo migração, para corrigir coisa pedido para o usuário. Eventualmente, ela vai selecionar do bloco inteiro de SQL que ela fez, essa pessoa vai selecionar todas as linhas menos uma e vai dar um update semware. Então, são coisas que vão acontecer. Claro, nem tudo é só isso, né? Você tem aquela questão, tipo, mas as coisas não passam por teste direito? Isso vai ser a causa de uma catástrofe. A gente não tem um ambiente de pré-produção. Isso vai ser um dos facilitadores de catástrofe. Então, assim, todos esses pontos de contato com o sistema são potenciais fontes de problema. E aí a gente tem que tomar ações preventivas, né? Acesso livre em produção vai causar problema. Tem jeito de resolver? Em algumas vezes não tem, porque o seu sistema vai precisar que você tenha uma pessoa responsável por fazer configurações. Uma forma que muita empresa resolveu aplicar, e faz todo sentido, é você ter um prompt, tipo, qualquer mudança que você vai fazer, você aperta salvar, ele mostra um prompt em que você tem que escrever, tipo, estou ciente, ou tem que escrever o nome do ambiente. Esse eu adoro. Você escreve, tipo, você tem que escrever produção e apertar OK. Porque você sabe que você está no ambiente de produção. Acesso no banco de dados pode causar problema. Vai causar problema mesmo. Então, tipo, você tem que ter backup. Você tem o seu banco de dados, ele tem um binlog, ele consegue gerar um binlog. É possível, a partir do binlog, você fazer um processo em que você pega o último backup, faz o diff do binlog e consegue restaurar em um ponto no tempo específico. Né? Tem muitos bancos de dados online que, né, tipo o MySQL e o Aurora da AWS, eles têm esse tipo de comportamento. Você pode falar, olha, restaura o banco de dados no estado que ele estava há 1 hora atrás e 35 minutos. Ele te dá isso. Isso já salvou minha vida no trabalho uma vez. E a gente segue desse jeito. Então, assim, cada uma dessas coisas vão precisar de atenção. E tem coisa até que é difícil da gente lembrar que existe. Então, para o pessoal que trabalha em e-commerce, sabe, Black Friday é um dia que é uma catástrofe contínua, né? É um dia inteiro de catástrofe. Black Friday é um dia que você tem que estar preparado para enfrentar. O seu sistema tem que conseguir lidar com esse momento. Algumas vezes a gente tem situação em que um evento político pode ser a força motriz atrás de DDoS no seu sistema. Ou então você tem um dia, tipo, o dia da gaivota. E aí você tem uma marca que é conhecida por causar a extinção de gaivotas. Cara, o pessoal vai te atacar no dia da gaivota. Sim. Então, são coisas que você precisa tomar atenção, tem que tomar cuidado. Isso a gente vê, tipo, o nosso sistema ele existe no mundo real. Então, a gente tem que entender como que o mundo real interage com a gente, com o nosso sistema, e que coisas podem servir como gatilhos para eventos. Eu acho que você já respondeu um pouco, mas eu queria saber como que vocês lidam com os incidentes em produção, né? Que eu acho que é uma coisa que é bem curiosa aí para a gente saber, né? Hoje existem muitas ferramentas, né? Você tem inúmeras ferramentas aí para você trabalhar com os incidentes, seu time de SOCs lá, né? Para poder fazer o primeiro stage quando você tem um problema, né? Mas eu acho que antes de tudo é você ter o que a gente comentou, volta lá no que a gente falou no começo, né? Os seus sistemas estarem bem monitorados, né?
terem boas métricas para você saber o que é a normalidade dentro do sistema, né? Hoje a gente, né, tem várias ferramentas lá, uma das principais que nós usamos principalmente, o Lucas até comentou do Gira aí, mas hoje a gente usa o OpsGenie, né, que é uma ferramenta integrada já lá do próprio Gira, e ali a gente tem inúmeros alertas, né, a nossa primeira cadeia. E o segundo é o nosso próprio usuário interno ali do sistema, né? Que quando tem um problema muito grande, eles saem gritando todo mundo, né? Então, às vezes, que você fala, você tem às vezes os melhores sistemas de monitoramento, mas o usuário ainda é o principal, né? Quando dá um problema, às vezes ele vem antes do alerta principal. Às vezes você nem viu a tela vermelha, já tem o telefone tocando, né? E aí você já fala assim, puxa, né? Mas a tela nem tá vermelha ainda, nem viu o alerta, né? Então, eu acho que assim, as equipes devem ser bem treinadas, principalmente as equipes de análise ali, né, a equipe de monitoração, os times de NOC Center, né, que são os times que vão estar ali na primeira linha de frente. Essas pessoas têm que estar bem orientadas e saber os seus papéis ali dentro, né, quando acontecer um problema, estar bem definido de quem procurar, quem é o responsável, quem são as pessoas que eu preciso falar primeiro para poder fazer uma atuação mais breve. Então, assim, o sistema ele já vai te taguear tudo ali dentro para você. Então, acho que assim, é mais a agilidade das pessoas de como saber o seu papel dentro da companhia e como já distribuir isso rapidamente para que você tente mitigar ao mínimo possível o tempo de downtime ali no que possa acontecer numa catástrofe, né? De algum sistema que parou, alguma aplicação, né? Os seus mobiles ali rodando, né? Então eu acho que esse é o principal papel. Eu acho que as equipes estarem muito bem definidas do seu papel, de como atuar e quem chamar no momento, porque muitas vezes das catástrofes, as pessoas quando acontece, ela tem lá o monitoramento, tá tudo lindo, maravilhoso, mas na hora dele chamar alguém, quem que é o dono disso, né? E aí ele não encontra, e aí o problema é de ninguém, porque daí até achar a pessoa, encontrar os times responsáveis para poder atuar, se torna moroso e a sua empresa está fora, né? Está ali num problema, a sua aplicação está em downtime. Então, acho que esse é o principal, acho que esse é o principal viés, assim, quais são os papéis dentro da companhia, né? De cada time, de cada departamento ali numa hora de uma catástrofe quando estiver acontecendo, né? Bom, eu geralmente sou a pessoa que é chamada em caso de catástrofe. Então, posso dar outro ponto de vista. Isso aí. Bom, eu gosto de dividir direitinho em 4 etapas quando a gente tem um incidente. A primeira é de colheita de fatos, né? Eu preciso saber o que está acontecendo, como está acontecendo, qual é a situação atual do sistema. Então, a gente pode ser muita coisa, né? A gente pode ter, tipo, não dá para fazer login. O mobile não consegue baixar os dados que precisa para atualizar o estado interno. Independente do que for, tem que saber exatamente o que está acontecendo e como reproduz. Claro, nem sempre é possível, mas no momento de busca de fatos, a gente vai olhar por os gráficos, então vamos procurar, tipo, como é que está o uso de CPU, disparou? Como é que está o uso do banco de dados? Como que está a memória RAM? Tem disco sofrendo muita pressão, ou seja, tipo, encheu o disco? Quem aqui já tem experiência, um pouquinho de experiência com Mac ou com Linux, sabe? Se o disco encher, o computador para. Né? Ele não funciona, ponto. Então, são coisas que a gente tem que pegar e descobrir ali o que está acontecendo para poder tomar a decisão de para onde seguir. Quando o problema é causado por uma pessoa, né, o seu amiguinho chega lá e fala, eu dei update semware, como é que faz para dar rollback? Aí você pergunta para a pessoa, qual que era a tabela? A pessoa, era a tabela de sinal de GPS. Aí você fala, essa tabela é mais sã, não tem rollback. E ela fica branca e você sente aquela porrada no estômago, você sabe que, né, é problemático, então você vai ter que ajudar, vai ficar umas 5 horas ali para resolver o problema? Vai, talvez mais. Mas, né, essa é a situação que é chata, mas quando é uma pessoa que causa, é ótimo, porque ela está ali, ela pode acompanhar você e explicar o passo a passo do que ela fez, para que você possa tomar o cuidado de entender exatamente o que aconteceu e como que isso afetou o resto do sistema. Depois que a gente pegou os fatos ali, aí a gente começa a cortar o tamanho da equipe. Na hora que você vai juntar os fatos, você chama o gerente de produto, chama cliente, fala com o chefe, fala com o pessoal de suporte, juntou tudo que você precisa e você já tem uma imagem mental do que aconteceu,
capa todo mundo, fica só a equipe que está dedicada agora a fazer a investigação do incidente. Na etapa da investigação, a gente vai dedicar todas as áreas que a gente tem ali diferentes, a gente vai pegar e vai dividir para as pessoas. Então, uma pessoa vai olhar trace, outra vai olhar log, outra, se tiver alguma coisa no banco de dados que tenha acontecido, outra pessoa vai olhar o banco de dados. E cada coisa que pode ser feita como uma tarefa individual, vai ser feita como uma tarefa individual. Então, você vai ter, dependendo do tamanho do problema, você vai ter umas 3, 4 pessoas ou menos dedicado ali fazendo coisas, até que a gente chegue a uma conclusão de como que a gente restabelece. Enquanto tem essa equipe fazendo esse processo, aquilo que eu faço ou que outra pessoa vai fazer que esteja no lugar de coordenar e liderar esse incidente. Primeira coisa, ver se é possível fazer um rollback, né? Se teve um deploy imediatamente antes do incidente, se você pode fazer rollback, ver se tem flags de features que podem ser habilitadas ou desabilitadas. Geralmente, até por operação padrão, a gente pega e dá rollback e desativa alguma flag que tenha sido ativada mais recentemente. É uma reação assim meio irracional, às vezes mas é importante a gente partir do princípio de que estamos numa situação em que o sistema está num estado conhecido. Se você deu rollback, desligou as flags e o problema ainda está acontecendo, ok. Aí você garante que você precisa aprofundar ainda mais a investigação e realmente o sistema vai ficar fora do ar por um tempo. Outra coisa que é importante, alguém tem que estar mantendo uma ata do que está acontecendo, do que foi descoberto. E essa pessoa também vai ter como responsabilidade comunicar para os stakeholders em que momento que a gente está, aquilo que a gente já descobriu, e se tiver algum tempo de ETA, né, para restabelecer o serviço, ela comunicar. Se não tiver, não tem. Ok, completamos o processo de investigação, a gente já tem uma visão completa do problema, agora a gente vai começar a fazer o processo de recuperação. Se for necessário pegar backup, se for necessário comunicar a empresa de cloud que atende vocês para ajudar com backup, porque é possível. Muitas empresas, quando elas fornecem coisas como bancos de dados de documento, bancos de dados RDE, bancos de dados de objeto e até outros tipos, elas internamente podem ter backups mais complexos que você não tem acesso, mas elas precisam internamente para a forma como as coisas funcionam. Então, as empresas de cloud podem servir muito para ajudar a restaurar a situação em caso de incidente muito grave. E, nesse momento, a gente também reduz ainda mais a equipe, né? Você tinha 8 pessoas fazendo investigação, descobriu o que precisa para fazer a restauração do sistema, provavelmente agora só precisa de 2, ou às vezes uma pessoa. Você começa a reduzir, você não precisa mandar todo mundo embora, mas é interessante você ir tirando as pessoas dali, que vai diminuindo a tensão. O pessoal está focado no trabalho, tem menos coisa, menos barulho em volta, você vai mantendo o foco ali. Acho que meu gato destruiu as coisas na cozinha. Você vai mantendo o foco do que está acontecendo e, né, sempre mantendo as outras pessoas a par. Então, se você vai ver coisas como um status page do CircleCI, do GitHub, eles estão o tempo todo atualizando, mesmo que eles não tenham atualização nenhuma para dar. Eles vão te atualizar de algum jeito, falar que ainda estão investigando, que estão resolvendo problema, estão esperando voltar ao normal, etc. Isso é importante. Você tem que garantir para o pessoal que você está trabalhando, que você está dedicado naquilo, porque isso ajuda a acalmar. Mesmo que esteja pegando fogo para esse pessoal, porque eles não podem trabalhar, eles vão se sentir melhores sabendo que você está ali dedicado no problema. Restaurou o sistema, está tudo bem, finalizou o incidente, agora a gente fecha a ata, coloca as considerações finais, congratula absolutamente todo mundo envolvido na situação, comunica o que aconteceu. Se você achar que é necessário, você limpa a agenda de 1 ou 2 pessoas para elas ficarem só dedicadas a acompanhar o sistema até o resto do dia, porque às vezes a gente não está muito certo se o problema acabou de vez ou não, porque às vezes o sistema volta ao normal sozinho. E aí a gente pega e planeja um post-mortem com as informações que a gente teve, para a gente pegar e criar ferramentas e processos que vão impedir que esse erro, que essa catástrofe volte a se repetir. Legal, bastante coisa. Trabalhoso. Só um pouquinho de coisa.
Você falou bem rapidinho das ferramentas, das soluções de backup e restauração. Qual que é o papel dessas ferramentas aí, né, nesse processo todo? E existem boas práticas que devem ser seguidas, né, quando você utiliza esse tipo de ferramenta? Olha, uma coisa que eu aprendi, né, trabalhando uma coisa que eu aprendi trabalhando na Syngenta Digital é que os dados que o cliente gera para você é equivalente a dinheiro na conta. Então, ele vai tratar você igual ele trataria o banco. Enquanto você não tiver problema nenhum, ele não vai ter problema nenhum com você. Se sumir R$ 2 da conta dele, ele nunca mais vai te perdoar na vida. Então, você precisa ter formas de garantir que tudo está correto o tempo todo. E para saber isso, você precisa saber como que as coisas vão quebrar e que tipo de coisa que pode acontecer que você pode perder informação de cliente. Você pode perder informação de cliente? Não pode, mas vai acontecer. Como? Você tem que saber. Você tem que saber como que você perde informação de cliente. Com isso, você vai poder tomar decisão de quais são as ferramentas que você precisa para conseguir garantir que você tem um backup de verdade. Porque muita gente chega e fala, não, você faz o backup todo dia do banco de dados, pior dos casos, você vai ter uma janela de perda de informação igual hora do backup menos hora do incidente. Então, geralmente você vai ter uma janela que vai de 0 a quase 24 horas. Acontece? Tudo bem. Não é o melhor dos mundos, mas tudo bem. Só que às vezes não é tudo bem. Então, o que a gente fez para garantir que essa janela de 24 horas, que essa janela de 24 horas a gente tem que resolver. Então, na Syngenta Digital, a gente falou, ok, nós precisamos de redundância em cima de redundância. A gente precisa ter backup para coisas que vão para o backup, antes delas chegarem no momento em que elas podem ser backupadas. Então, como é que a gente faz isso? O dado é criado pelo mobile, né, pela aplicação no celular. A gente salva no mobile. A primeira coisa é, o dado vai ficar salvo lá por semanas, mesmo que o usuário já tenha sincronizado com a gente. Pior dos casos, aconteceu uma catástrofe, a gente perdeu o dado no trânsito. Nós temos sistemas que permitem que o usuário envie, tipo, o usuário pode gerar um arquivo e ele mandar por e-mail, no caso de catástrofe, tipo, acabou o mundo, meu celular não funciona mais. Ele pode mandar o celular para a gente consegue extrair aquela informação utilizando as nossas ferramentas de extração de dados especificamente para o nosso produto, para poder colocar no sistema. Ele tem um sistema que gera uma imagem do aplicativo e dos bancos de dados dentro do aplicativo para a gente, e a gente consegue colocar isso dentro do sistema. As informações que ele manda para a gente são gravadas num log, esse log é salvo na nuvem, num ambiente separado. Se por acaso quebrar tudo daquele ponto para frente, a gente tem o dado salvo em formato de log, a gente pode recuperar. Depois disso, o dado entra num banco de dados de documento, que também tem backup, ele tem backup point in time, você pode recuperar ele a qualquer momento que você quiser. Depois disso, o dado ainda entra numa fila, essa fila pode represar milhões de mensagens durante semanas. Então, se o sistema quebrar daquele ponto para frente, a gente pode simplesmente parar de consumir as mensagens. Então, assim, cada ponto do sistema existe uma chance de quebra. E ali a gente garante que tem uma forma de recuperar. Então, assim, o seu sistema vai ditar para você o que você precisa. Existe o mínimo? Existe. Você precisa de backup do banco de dados. Você precisa ter um jeito de recuperar a sua infraestrutura. Quanto tempo leva para você deployar uma infraestrutura nova? 1 hora? 1 dia? Não é possível. São coisas que você precisa se perguntar e você precisa se responder. Agregando aí o que o Lucas falou, eu acho que assim, o principal processo na área, principalmente que a gente fala de segurança da informação, é hoje as empresas, é óbvio, né, quanto elas estão bem protegidas quanto a backup, principalmente quando a gente fala de cloud, né? Hoje as próprias infraestruturas de cloud te dão muitos recursos de backup, né? O que eu sempre coloco é assim, o plano de DSR, né, de Disaster Recovery, isso está bem escrito, está bem feito, está bem testado, porque a gente vê os planos são maravilhosos de restauração de DSR, né? Mas quando isso acontece de fato, quando você vai, beleza, vamos fazer a recuperação de um sistema que deu problema.
às vezes as pessoas não conseguem restaurar isso, né? E esse backup, às vezes aconteceu, tá lá, tá escrito, mas não tem um processo de como fazer isso, não foi testado, né? E aí isso se torna algo muito crítico nas empresas. Então, assim, eu sempre considero que o teste de continuidade de negócio deve ser constante, né? As empresas têm que colocar isso no seu dia a dia, né? No seu desenvolvimento ali, de quando acontecer um problema, os meus backups estão em ponto de ser feito recuperação e deixar o sistema em produção novamente. Então, assim, quando você tem esses sistemas, ter um ambiente ali de DSR, de disaster recovery, de continuidade de negócio, para que você possa testar. E pessoas que testem isso, né? Olha, meu sistema está aqui rodando bonitinho, mas deixa eu testar o backup se está funcionando. Porque muitas vezes o backup está lá, mas o backup está com problema, tem alguma falha, tem algum erro, e na hora que você vai precisar dele, pronto, você tem um erro também. Então, assim, o que a gente vê, eu já vi acontecer muitas vezes ótimo, o meu plano de continuidade de negócio está tudo lindo, maravilhoso no papel, mas nunca ninguém testou lá o DSR. Então tá lá meu site B lá, que é meu site backup, mas na hora que eu precisei dele, ele não está disponível para mim, né? E isso custa caro para a empresa, né? Porque é o tempo que você vai ficar em down ali, é o tempo que a sua empresa está na internet ou está ali nos meios digitais negando serviço, que você não consegue recuperação. Então, eu acho que assim, o plano de continuidade de negócio, DSR principalmente, os testes de plano de continuidade de negócio são importantíssimos, como o Luca, né, discriminou bem perfeitamente ali no processo. Então, isso tem que ser testado, né? Então, acho que o principal momento é ter pessoas ou times, né? Aí a gente sabe que são meio enxutos os times aí dentro das empresas, mas ter pessoas que possam trilhar ali numa ata, olha, eu testei o sistema A, B, C, D, seja lá quais são os seus sistemas internos, e você, olha, esses sistemas aqui no nosso site backup está funcional, porque precisam ter pessoas focos na hora de um desastre, né? Na hora de um problema de produção. E quando você vai fazer esse recovery, tá lá, bonitinho, funcional, e você tenta deixar o mínimo possível de downtime para sua companhia, né? Então, acredito sempre que é complexo esse tema, né? Os backups eu acho que é um pontinho no calcanhar de Aquiles de todas as empresas, né? Os backups, eles estão lá, bonitinhos, mas muitas vezes não são testados, né? A gente confia, às vezes, muito nos jobs ali rodando automaticamente e não teve, de fato, alguma interação com aquele backup, algum teste de validação para o seu ambiente. E aí, quando você precisa dele, às vezes você vai ficar na mão também, mesmo tendo toda essa estrutura ali organizada, bonita, e tudo dos backups, mas na hora que você precisa, ele não vai estar na sua mão, vai estar com falha também, né? Então, acho que por isso que eu sempre coloco assim, é muito importante testar, né? Ter pessoas que validam o seu sistema de continuidade de negócio. Isso é extremamente importante para você ter, na hora de um incidente, na hora de um problema, você ter uma fácil recuperação disso. O maior trauma na minha vida foi ter formatado um computador de produção da equipe de vendas, que eles colocavam lead, tinha, tipo, conversa de telefone com o cliente, para eles poderem colocar no contrato e tal. Eu formatei aquele computador porque eu achei que era o meu servidor. Eram os dois eram exatamente iguais, estavam um do lado do outro. Eu falei, aqui, peguei meu computador, formatei ele, pá, e montar o sistema. Deu meia hora, o pessoal começou a ligar lá dentro, falou, cadê o lead? A máquina saiu do ar, não sei o quê. Aí começou a cair aquela sensação de desespero. Ok, tem backup. Aí a gente descobriu que, tipo, era um sistema de backup super ruim, que jogava as coisas para a nuvem, não sei o quê, e era feito interno na máquina. O último backup que estava disponível lá tinha 6 meses de idade. Nossa. Caiu a lágrima, né? Nossa, velho. Naquele dia, assim, passou umas 2 horas do que estava acontecendo, levantei, chamei meu chefe e falei, cara, eu não estou em condições de continuar hoje, eu vou para casa. Fui para casa, entrei debaixo do edredom, chorei até não aguentar mais. O senhor da empresa me ligou, falou, Lucas, está tudo bem. 1 hora você ia fazer uma cagada dessa. Demorou. Demorou, cara. Foi o primeiro porre que eu tomei na minha vida, foi aquele dia. A gente indo já para o encerramento, aproveitando esse clima lá em cima, vocês têm algumas dicas para quem está querendo iniciar nessa área?
ferramentas ou até livros, algumas coisas que as pessoas podem buscar e até dicas de profissionais, né? De vocês aí. O que vocês têm para dizer? Bom, de livro, eu adoro tudo que a O'Reilly tem para oferecer. Então, se você tiver condições, ou se a empresa onde você trabalha tiver como fornecer, eu sempre sugiro a assinatura da O'Reilly. É maravilhoso. Basicamente, eles têm quase um monopólio, né, de produção de material de alta qualidade. Não são os únicos que produzem, mas tem muita coisa muito boa lá, incluindo treinamentos. Mas eu não quero fazer só propaganda deles. Então, eu sempre sugiro o pessoal ler história de catástrofe. No Twitter você sempre tem uma comunidade enorme de gente que trabalha com SRE, que é focada em ajudar o pessoal a se recuperar. Tem muito material sobre isso. No próprio YouTube, o pessoal adora fazer apresentações, como que eles recuperaram empresas inteiras de momentos de catástrofe. A Netflix tem um exemplo gigantesco e fantástico de como eles migraram para a nuvem em uma semana, porque o sistema deles não aguentava mais. Então, corre atrás. São coisas que são possíveis de serem feitas, parecem difíceis, mas são momentos que valem a pena. Ajuda a construir ajuda a construir você como profissional, passar e crescer nos momentos de grande pressão, grande atrito. São coisas interessantes. E é muito bom aprender com a experiência dos outros. O mundo de segurança da informação é um mundo vasto, né? Então, eu acho que os canais digitais são os melhores, assim, para você se fazer uma imersão, né? Claro que o estudo é sempre primordial. Hoje eu sempre falo muito que as ferramentas de conscientização de usuário, elas são importantíssimas dentro da empresa, né? Você ter periodicidade nessas ferramentas de conscientização, porque hoje os cyberataques são diversos, são de tudo quanto é tipo de forma, e é difícil você prever de que forma vai vir isso. Então, assim, quanto mais o seu usuário tiver ciente dentro da sua companhia de quais são os possíveis ataques, isso é sensacional, né? Como o Lucas comentou ali, a gente usa o Hacker Rangers, é uma ferramenta, a gente usa o Hacker Rangers para uma ferramenta de conscientização de usuário. Cara, ela é espetacular, não vendendo jabá deles, mas é uma ferramenta perfeita assim, para os usuários. A gente faz diversas campanhas na companhia do mais simples, conscientização de usuário. Então, existem inúmeras aí, né? O Ethical Hackers também são maravilhosos para quem quer entrar no mundo de segurança da informação. E então esses são os caminhos, né? Estudar muito, porque a área de segurança ela tá bem complexa aí, porque a gente fala de sistemas, de pessoas, de infraestrutura, tecnologias e tudo mais. Então existe um caminho bem vasto aí para as pessoas poderem seguir. Então, acho que os canais digitais são os melhores, assim. Eu, particularmente, vou em todos, assim. Eu gosto de ler muito os vídeos de YouTube, entre outros, mas é sempre no mundo ético, né? Para poder você ver também como você precisa trabalhar dentro da sua companhia para poder entender a mente dessas pessoas, né? Que fazem esses ataques, e aí está prevenido para quando isso acontecer, ou se de alguma outra forma vir, você também trabalhar com ferramentas que possam te auxiliar, né? Existem inúmeras aí, CIEM, ferramentas de massa de usuário, de scans de vulnerabilidades, entre outras aí que você pode também trabalhar para poder ter conhecimento na área de segurança. Acho que era isso, Siloto. Show de bola. A gente está estourando o horário aqui já, então eu quero agradecer vocês. Foi um prazer estar aqui, né? E vamos ver se eu já fico o convite para um próximo Geek Master aí, só para a gente contar os causos aí, né? De formatações indevidas e acessos a informações que não deveriam. RM-RF ***, né? É, isso aí. Quem nunca, né? Quem nunca? Tem história dessa. Vamos bater também um papo tenho, sobre Lucas, isso aí. também tenho. Muito bom, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, os links para a Syngenta Digital, informações sobre esse Geek Masters, oportunidades, todos os links aí embaixo. Vou deixar o LinkedIn de vocês também, para o pessoal conhecer, se conectar, porque eu acho que é importante. E valeu, gente. Muito obrigado.